Vamos abrir em Atos 16, Atos capítulo 16. Hoje nós vamos começar o estudo da Epístola de Paulo aos Filipenses. E eu queria começar mostrando aqui algumas particularidades da igreja, história da igreja, uma introdução, digamos assim, à Epístola aos Filipenses. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Então, antes, alguns detalhes aqui da igreja, né? Aqui nós temos a primeira igreja da cidade de Filipos, mas não só da cidade de Filipos, não só da província de Filipos, mas é a primeira igreja da Europa. Acabamos de orar pela Bélgica e nós vemos como a Europa está carente do evangelho, né? Mas aqui nós temos a primeira cidade a ouvir a palavra do evangelho em toda a Europa. Essa cidade foi fundada 360 a.C. por Filipe da Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande. Essa cidade ficava, né, num lugar estratégico, próximo, não tão próximo, mas próximo à cadeia de montanhas que divide a Ásia da Europa, e ao lado de uma rota natural que leva a um vale, exatamente no lugar onde a cidade se desenvolveu. Em 668, essa cidade cai sob o domínio romano, e em 42 a.C., Antônio e Otávio derrotam Brutus e Cássio, que tinham assassinado o Júlio César, né? E eles, com essa derrota, dá ao fim da República Romana e estabelece-se, então, definitivamente o governo dos imperadores. Júlio César é considerado o primeiro imperador romano, né? Pouco tempo depois disso, Filipos foi elevada à categoria de colônia romana. É interessante isso, porque o texto de Atos nos mostra isso. Reparem, a partir do verso 11, diz assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. O que é aqui uma cidade colônia? Eram cidades muito estratégicas para o Império Romano. Eram cidades para onde Roma enviava os legionários aposentados. Eles eram soldados veteranos, já com uma certa idade, já tinham cumprido o seu tempo de serviço, então Roma enviava esses soldados, dava lotes de terra para esses soldados e estabelecia esses soldados nessas cidades. Esses soldados aposentados, eles eram a garantia do domínio do Império Romano em diversas regiões desse grande império. Elas tinham características próprias. Onde quer que elas se situassem, elas copiavam os costumes romanos. A lei era a lei de Roma, o idioma oficial era o latim, as vestimentas eram as vestimentas romanas, as cerimônias romanas, os deuses eram romanos. Então essas cidades eram como que pequenas cópias da capital de Roma, da capital do Império. E os habitantes dessas cidades costumavam ter um orgulho grande da sua, digamos, condição privilegiada de cidadania. Nós vemos isso, reparem, em Atos 16, verso 20 e 21, a confusão que Paulo e Silas e a sua equipe missionária causaram, né? Diz aí, pegaram a equipe missionária, Paulo e Silas, né? E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles estavam lá na Macedônia, né? Era na época Grécia, e eles estavam dizendo: nós somos romanos. E quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, ele lembra no
verso 20 do capítulo 3, que a verdadeira cidadania deles estava no céu. Que eles, antes de serem cidadãos romanos, antes de serem, né, habitantes daquela cidade colônia, a verdadeira cidade deles se encontrava nos céus. Falar um pouquinho da economia da cidade nessa época, né? Na época de Paulo, as minas de ouro e de prata que tinham feito a riqueza daquela cidade nos séculos anteriores já tinham se esgotado, igual o ciclo do ouro no Brasil, né? Mas os colonos romanos, eles, além de morarem na cidade, eles tinham terras fora da cidade, fora da zona urbana, e essas propriedades, elas, aliadas a essa localização privilegiada da cidade e a construção de uma importante estrada, né, que chamava-se a Via Egnatia, essas condições transformaram Filipos num importante, muito próspero, muito rico entreposto comercial. A cidade passou a ser o centro de muitas comodidades do mundo antigo, onde eram comercializados os produtos agrícolas e os produtos da manufatura da época, né, os produtos manufaturados na época. Além disso, Filipos era uma cidade universitária, era o centro de uma escola de medicina imperial. Então, por essas razões, a cidade de Filipos era também um polo de atração de muitos imigrantes, conforme a Lúcia falou aí da Bélgica, né, da Europa de modo geral, muitas pessoas de diversas partes do Império, tanto europeus quanto asiáticos, migravam, né, migraram para a cidade. E agora falar um pouquinho da igreja, né? A igreja de Filipos era a igreja que mais demonstrava interesse no trabalho do apóstolo Paulo e na pessoa do apóstolo Paulo, né? E, por outro lado, provavelmente era a igreja que o apóstolo Paulo mais amava. Vejam aqui o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no verso 3 a 8 do capítulo 1. Eu vou ler aqui na NVI. Tá? Diz aí no verso 3: Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E no verso 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, todos vocês participaram e participam comigo da graça de Deus. E o verso 8: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. E no verso 1 do capítulo 4, ele escreve assim: Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Então, nós vemos aí essas palavras que demonstram o grande amor que o apóstolo Paulo realmente tinha a essa igreja, que era realmente também profundamente ligada a ele. Os filipenses, nós sabemos, socorreram o apóstolo Paulo em várias ocasiões, em muitos momentos difíceis. Eles chegaram ao ponto de designar uma pessoa essa extremamente dedicada, só para dar assistência ao apóstolo Paulo. Nós vemos isso no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, no verso 25 e depois verso 29 e 30. Eu vou ler também na NVI. Diz assim o verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. E no verso 29, peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Então, mais uma vez, a mostra do interesse da igreja no apóstolo, né?
A gente também tem, irmãos, uma indicação em Atos, no último versículo do capítulo 16 de Atos, que mesmo a igreja incipiente, mesmo aquela igreja com poucos convertidos iniciais e recém-convertidos, eles não se encolheram, eles não se atemorizaram, eles não ficaram receosos diante da perseguição que aconteceu ao apóstolo Paulo, ao espancamento do apóstolo Paulo e de Silas, da prisão dele. E quando o apóstolo foi solto, eles, sem medo nenhum, receberam o apóstolo Paulo, acolheram o apóstolo Paulo, até que eles tivessem condições de saúde novamente para prosseguir a sua viagem. E aí eu queria que a gente lesse, eu vou ler aqui também, 2 Coríntios 11, 9. Diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios, não é? Quando eu estive entre vocês, ou seja, entre os coríntios, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, reparem, Macedônia, Filipos, supriram aquilo de que eu necessitava. Ou seja, a igreja de Filipos enviou membros da igreja até Corinto para suprir o apóstolo Paulo, para prover o apóstolo Paulo de tudo aquilo que ele necessitava, e por causa disso ele não foi, como diz aqui, pesado aos coríntios. Os coríntios não precisaram despender nada para ajudar o apóstolo Paulo. E aqui eu quero fazer também digamos assim, um pequeno trabalho de detetive, né? E procurar um provável elemento dessa amizade, um elemento chave dessa amizade entre o apóstolo Paulo e a igreja. Vamos ler aqui Atos 16, de 6 a 10. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Vamos ver quem é bom aí. Rômulo. Qual é o detalhe na conjugação dos verbos aqui? Há um detalhe aqui, trabalho de estudioso das Escrituras, que é um bom estudioso da língua portuguesa, que mostra aqui alguma coisa muito importante. Dou-lhe uma. Não, pode falar. Uhum. Sim. Quando? 90 para você, Lúcia. Quase 10. Olha só. Do verso 6 ao verso 9, qual é o sujeito? Qual é o tempo, o sujeito do verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual é o sujeito? Qual é o plural? Nós? Nós? E passando pela Frígia, foram impedidos de anunciar. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir, mas o Espírito não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Qual é o tempo? Qual o sujeito? Eles. O eles se torna nós quando? No 10. Só no 10 o ele se torna nós. E ele continua como nós, não é? Do verso 10 até o verso 17. Depois, no verso 19, novamente, volta a eles, e só volta a nós de novo na terceira viagem missionária, no capítulo 20, no verso 6. O que se conclui disso? Que provavelmente Lucas
o médico amado, era de Filipos. Tanto que em Filipos tinha essa faculdade de medicina, né, essa escola de medicina. E nós sabemos que Lucas permaneceu nessa cidade nos 2 primeiros anos da fundação da igreja, ano 51 e ano 52. E depois ele ficou mais 2 anos entre 56 e 57. Por isso que o nós vira eles, porque ele ficou. Paulo continuou, vira eles de novo. Em algum momento da viagem aqui, né, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Lucas devia estar ali por perto, onde Paulo estava, e foi para Filipos com Paulo. Paulo saiu e Lucas ficou 2 anos lá. Então, provavelmente, Lucas foi talvez o maior fator desse forte vínculo que o apóstolo Paulo passou a ter com a igreja de Filipos, né? E agora vamos voltar aqui no tempo, mais uma vez, fazer uma viagem no túnel do tempo para a época da fundação da cidade de Filipos. Reparem que foi durante a segunda viagem missionária de Paulo, anos 50 e 51. O apóstolo Paulo teve essa visão, né, que fez com que ele entrasse na Europa pela primeira vez. A primeira viagem missionária dele foi só na Ásia. Aqui, na segunda, pela primeira vez, ele vai entrar na Europa. Eles navegaram, Paulo e a equipe dele navegaram até Neápolis, que já fica na Europa, né? E em Neápolis é que começava essa via Ignátia que eu falei, que foi construída, né? E nessa grande estrada romana, o apóstolo Paulo, então, ele caminhou por 16 quilômetros até chegar na cidade de Filipos. E reparem que Atos 16, ele se concentra na conversão de 3 pessoas. Isso que é importante, irmãos. A primeira pessoa a se converter na cidade de Filipos foi Lídia. Lídia era asiática, ela era da cidade de Tiatira. A gente vê também no capítulo 16 que ela era comerciante de púrpura. A púrpura era um produto finíssimo, caríssimo. Era, sei lá, eu e Sara uma vez fomos num shopping lá na Barra da Tijuca. Como é que é o nome do shopping? Esqueci o nome. Mas quais são as marcas que tem lá? Prada, Gucci, que mais? Louis Vuitton, né? Aquele que foi do Hitler também, esqueci. Só essas marcas aí. Então, bolsa de R$ 6.000, né? Bolsinha assim de R$ 6.000 e assim vai, né? É o que os espanhóis chamam de shopping Miranda. Conhece shopping Miranda? Mira e anda. Então, essa aqui, a Lídia. A Lídia era vendedora de um produto que só as pessoas da classe AAA podiam comprar, né? Então, ela era uma senhora muito distinta. O Atos, capítulo que nós estamos aí abertos, 16, verso 15, diz que ela era responsável pela família dela. Então, pessoa de classe A. E nós temos agora a segunda pessoa a se converter, a partir do verso 16. Essa segunda pessoa, ela não era nem considerada uma pessoa, na verdade. Ela era considerada uma mercadoria, uma coisa. No latim, res, né? Da onde vem a palavra república, coisa pública, res pública. Era o extremo oposto da Lídia. Se a Lídia estava lá no alto da cadeia social, né, da escala social, essa aqui estava no ponto mais baixo da escala social. Ela era uma escrava. Provavelmente, ela veio de um dos países que foram derrotados por Roma. E os derrotados são escravizados. Talvez uma das tribos bárbaras dos confins da Europa. Tem aí, então, essa segunda convertida. E a terceira pessoa convertida? Nós vemos aí, a partir do verso 27, quem é o terceiro convertido. Era o carcereiro da cidade de Filipos. Era um soldado romano aposentado, um desses que ganhou
um lote na cidade, terras na cidade, né? E então era um homem rude já, um homem curtido pelas batalhas. Ele era membro da forte classe média da cidade e ele se ocupava de uma função pública. Então, apesar dele estar aposentado, ele ainda tinha bastante vigor, né, para ser contratado como responsável pela prisão da cidade. Então, irmãos, esses são os 3 primeiros convertidos da Europa. Eles são o núcleo da primeira igreja cristã no continente europeu, nessa cidade de Filipos. Reparem então aqui, irmãos, 3 pessoas, 3 classes sociais distintas, 3 nacionalidades distintas. Jamais se uniriam em outras circunstâncias, mas agora elas estão unidas em Cristo. Essas 3 pessoas foram chamadas pelo Espírito Santo e são aqui lembradas pelo Espírito Santo no livro de Atos para nos lembrar também, irmãos, para nos ensinar, nos relembrar que o chamado do Evangelho é um chamado universal. Ele abrange não só todas as partes do mundo, mas ele abrange também todas as pessoas do mundo, de todas as classes sociais, de todos os povos, não importa a origem. Eis aí o chamado do Evangelho. Isso é muito importante e é comovente. E logo depois, né, quando o apóstolo Paulo teve que deixar a cidade após a perseguição, após a prisão ilegal que ele sofreu, ou seja, prisões ilegais não são novidade, né? Ele deixa Lucas e ele vai, e 10 anos depois, agora, quando nós estamos agora abrindo a Epístola aos Filipenses, né? 10 anos depois, Paulo toma a pena e escreve aqui: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, é hoje que nós estamos começando essa jornada também na Epístola de Paulo aos Filipenses. Que Deus possa nos abençoar, né? E ao longo desses meses de jornada nós possamos crescer como os filipenses, de 3 pessoas cresceram para uma igreja forte e vigorosa. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor Deus, por essa bênção que temos de olhar para uma igreja que já se foi, que já não existe mais, Senhor Deus. A própria cidade próspera também já não existe mais. Aqui nesse mundo todas as coisas são assim, Senhor Deus. Crescem, mas também desaparecem, Senhor Deus. Assim que possamos colocar a nossa esperança não nas coisas deste mundo que somem, Senhor Deus, que são como fumaça, mas no teu reino, Senhor Deus. Céus e terra passam, mas o teu nome não passa, Senhor Deus. E aqueles que passaram em Cristo são lembrados pelo Senhor, estão agora diante do Senhor, nunca foram esquecidos. São esquecidos pela história humana, Senhor Deus, mas são lembrados pelo Senhor. O Senhor disse a cada um deles: bom está servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora serás fiel no muito. Reinarás comigo. Assim, Senhor Deus, esperamos que cada um de nós que aqui está possa ouvir esta boa palavra dos teus lábios também, Senhor. E que o Senhor seja servido em que, nesse período em que estivermos estudando esta epístola inspirada pelo teu Santo Espírito, que possamos também crescer em Cristo, crescer em santidade, como costumamos pedir aqui, como foi pedido aqui, Senhor Deus, que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor e que assim possamos também ser mais úteis na causa do teu reino, Senhor. E agora leva-nos em paz para os nossos lares, que o Senhor nos guarde, Senhor Deus,
de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo, eterno e bendito de Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.